Quem é o campeão dos campeões que no gramado mantém sua glória? A Deportiva Confiança. Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente está aqui para falar sobre a pré-história. Então galera, vocês estão me vendo com essa camisa bonita, azul do Confiança, porque eu tô muito feliz que nesse final de semana teve o clássico Sergipe Confiança e adivinha quem ganhou? Ah, eu não sei. Confiança, papai. Então hoje eu decidi gravar um vídeo com essa camisa pra vocês. E a gente vai falar hoje sobre a pré-história. Pra quem não sabe, a pré-história é o período da história que começa há aproximadamente 4 a 5 milhões de anos atrás, que é quando surge o primeiro hominídeo, que é o Australopithecus afarensis, que é esse abissório que tá aparecendo aqui, ou na tela toda, eu não sei como é que eu vou botar na edição. E por que começa com o surgimento dele? Não sei. Porque para quem não sabe, história é o estudo da humanidade através do tempo. Então para ter história é preciso ter um hominídeo, é preciso ter um homem vivendo a história. Só que peraí, eu falei no começo do vídeo que era pré-história. E todo mundo sabe que pré significa antes. Então se é pré-história, não tem história. Peraí, eu fiquei meio confuso agora. Até o final do século XIX, os historiadores da época acreditavam que os homens que viveram nesse período chamado de pré-história, no período paleolítico especificamente, e parte do neolítico, e parte da idade dos metais, eles não tinham história, por um motivo simples, eles não possuíam escrita. Só que hoje, a gente já sabe que escrita não significa história. Por quê? A gente pode passar hoje a história de forma oral. Muitos indígenas que estão aí hoje não sabem ler e escrever, mas passam a sua história de forma oral. A gente tem avô, tem avó, tem um amigo que às vezes também não sabe ler, não sabe escrever, mas consegue viver, consegue contar história, consegue contar letra. Então ele faz história, ele não precisa da escrita para ser história, tá? Para ser um sujeito histórico, para fazer história. Porém, depois do final do século XIX, fizemos alguns estudos e descobrimos que aquelas pinturas rupestres tinham algum significado e que mesmo se o homem possuía escrita, ele tinha história. Para quem não sabe, a pré-história é dividida em 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. O paleolítico ele também pode ser chamado de idade da pedra lascada, que é o período mais antigo da pré-história. O neolítico ele pode ser chamado também de idade da pedra polida, que é o período da metade da pré-história, que é quando as pedras começam a ser trabalhadas de uma forma melhor pelo homem da pré-história. E a idade dos metais é quando o homem começa a manipular metais. Para quem não sabe, no paleolítico os homens eles eram nômades. Isso quer dizer o quê? Eles viviam mudando de um lugar para outro, vivia da caça, da pesca. Ele não tinha um local fixo para morar. Porém, uma coisa bem interessante aconteceu no período paleolítico. Foi no período paleolítico que o homem passou a dominar o fogo. Amiguinho. E o fogo foi muito importante para o homem por um motivo bem simples. Ele podia agora se aquecer das noites frias, comer comida quente, iluminar as noites escuras e o principal, espantar animais ferozes, porque eles não sabiam o que era o fogo. Porém, a coisa mais impressionante que aconteceu no período da pré-história foi o que aconteceu no período do neolítico. Aconteceu o que a gente que é historiador chama de revolução agrícola. E porque graças à revolução agrícola, o homem da pré-história ele deixou de ser nômade, viver mudando de um lugar para o outro, e passou a ser sedentário. Por quê? Não sei. Quando houve a revolução agrícola, o homem percebeu que se ele plantasse o próprio alimento, era muito melhor do que ele ficar mudando de um lugar para outro atrás de alimento. Mas calma, como é que ele parou um dia e falou assim: hoje eu vou plantar o meu alimento e não vou mais viajar para lugar nenhum porque tudo que eu quero está aqui? Ah, eu não sei. Não aconteceu assim da noite pro dia, tá? Eles perceberam com o passar do tempo que quando caiu algumas sementes das árvores, onde aquelas sementes ficavam, cresciam outras plantas. Então eles perceberam que aquilo ali dava origem a novas plantas, então logo dava origem a seu próprio alimento. Ele não precisava mais ficar mudando de um lugar para outro. Outra coisa que aconteceu no período da Revolução Agrícola também é que além de um homem começar a ter ferramentas mais trabalhadas no período do Neolítico, da pedra polida, que ele tinha ferramentas mais detalhadas, mais trabalhadas, ele também domesticou animais: cabras, boi, cachorro, galinha. E não se sabe ao certo qual foi o primeiro animal que foi domesticado, mas cientistas dizem que provavelmente foi o cachorro ou a galinha. Outra coisa muito interessante que aconteceu nesse período, no período da pré-história, é o surgimento dos metais e da idade dos metais. Por quê? Os homens da pré-história eles descobriram o metal por acaso. No período do Neolítico eles faziam cerâmica, certo? Certo. E como eles faziam cerâmica, eles tinham de pegar aquele barro, né, aquele objeto de argila e colocar num local para queimar, para que o objeto ficasse mais resistente. Então nesse momento que o objeto estava lá sendo queimado, eles começaram a perceber que tinha uma substância que quando era muito aquecida ela ficava mole, derretida, como se fosse, ficava liquefeita, né? Ficava meio aguada, digamos assim. E quando resfriava ela ficava sólida de novo. Foi aí que o homem da pré-história aprendeu a misturar estanho e cobre e deu origem ao bronze. E é esse momento aí que surge a idade dos metais, que é quando o homem ele começa a utilizar metais para poder ferramentas e a idade da pré-história começa a chegar ao fim. Por quê? Para quem não lembra, como eu falei no início do vídeo, a pré-história é o período que o homem não tinha escrita, tá? Apesar de o título
falou de ser pré-história, não tem nada a ver de antes da história. A gente já sabe que o homem que viveu na pré-história, ele também tinha história. Porém, a pré-história, ela acaba há aproximadamente 3.300 anos, quando surge lá na Mesopotâmia a chamada escrita cuneiforme. Mas isso é um conteúdo para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, segue as minhas redes sociais que estão aqui no começo do meu vídeo, deixa seu like, chama um amigo, um vizinho, um parente, e vamos chegar a 10 mil inscritos, porque a gente já tá chegando aos 5 e logo logo a gente chega a 10, beleza? Tamo junto, eu fui, papai, valeu!